Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Iniciamos agora o Quarta Crescer. Hoje, o livro que nós vamos trabalhar é a Carta de Paulo à Igreja em Colossos, ou seja, a Epístola aos Colossenses. Boa noite, a paz do Senhor para todos, que você possa aproveitar bastante esse estudo, porque ele vai ser de grande valia para a sua vida. Maravilha, vamos iniciar então com o nosso vídeo resumo sobre o livro de Colossenses, e é importante que você preste bastante atenção. Vamos lá? Vamos assistir? A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e lhe deu boas notícias sobre os colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim, Paulo escreveu essa carta para encorajar os colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como o Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. E então ele aborda as pressões que tentam os colossenses a se afastarem de Jesus. Depois disso, ele explora um novo modo de vida que a ressurreição de Jesus criou para eles. Então, a carta começa com duas orações. Paulo primeiro agradece a Deus por ter ouvido de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. E então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e em compreensão sobre Jesus. E aqui, Paulo coloca um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem duas estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nele, o caráter pleno e o propósito de Deus são demonstrados em um ser humano. Ele é o primogênito, uma frase do Antigo Testamento sobre o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele compartilha a identidade do único verdadeiro Deus Criador. E através dele, toda a realidade, todos os poderes e autoridades espirituais e humanos foram criados. É em Jesus que descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E assim, na segunda estrofe, também descobrimos que ele é o único que pode trazer uma nova criação. Ele é a cabeça de um novo corpo, referindo-se ao povo de Jesus, que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição. Nele habita a gloriosa presença do templo de Deus. E assim, é através da morte e da ressurreição de Jesus que Deus se reconciliou com toda a humanidade, com todos os poderes espirituais, com toda a criação. É um poema notável e Paulo continuará se referindo a ele ao longo da carta. Então, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua própria experiência de sofrimento na prisão. Ele está sendo punido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus ressuscitado é Senhor e Rei de tudo e de todos. E assim, o seu sofrimento, pensa ele, não é um sinal de derrota, mas sim a maneira dele participar do sofrimento de Jesus como um ato de amor. E desse modo, as suas dificuldades são na verdade motivo de alegria. Ele está preso pela notícia surpreendente que o Messias ressuscitado de Israel está criando uma nova família multiétnica e muito mais. Assim como a glória divina habitava em Jesus, Jesus também habita no meio de sua família internacional. Ou, como Paulo diz, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Paulo então aborda as pressões culturais que estão tentando os colossenses a se afastarem de Jesus. Eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico junto com uma pressão para obedecerem às leis da Torá. Então, todos esses novos cristãos cresceram adorando os vários deuses gregos e romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos simplesmente adicionaram Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que esses não-judeus demonstrassem o seu compromisso com o Messias, adicionando a observância às leis encontradas na Torá. Especificamente, ele menciona a adoção de uma dieta kosher, a observação dos dias sagrados e a circuncisão. É muito parecido com o problema que ele abordou na carta aos Gálatas. Para Paulo,
Ceder a qualquer uma dessas tentações é se comprometer. Demonstra uma falha no entendimento sobre quem Jesus realmente é e o que ele fez por você. Os colossenses viviam com medo de poderes espirituais e espíritos elementais, como Paulo os chamava. Mas Jesus triunfou sobre estes através da sua morte e ressurreição e libertou os colossenses de qualquer obrigação. Da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso nome todas as leis da Torá que, de qualquer maneira, nunca tiveram o poder de transformar o coração humano egoísta. E assim, o que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição, não carece de nada. Não precisa ser complementado com o seguimento das leis. E de qualquer maneira, ele é a realidade para a qual todas as leis da Torá estavam apontando. Em vez das leis, os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los, que é o que ele vai explorar. Seguir a Jesus significa unir-se à sua nova humanidade, porque as suas vidas agora se uniram à vida de Jesus ressuscitado. E é por isso que Paulo desafia os colossenses a colocarem suas mentes nas coisas acima, onde o Messias está sentado ou governa à direita de Deus. Paulo não está querendo dizer, pense como você um dia deixará a terra e irá para o céu. Pelo contrário, os céus são o lugar transcendente do qual Jesus governa sobre toda a criação. E, a partir daí, um dia ele voltará aqui para transformar todas as coisas. Ou como Paulo diz, quando o Messias é revelado, você também será revelado com ele na glória. Então, Paulo os desafia a viver no presente como os novos seres humanos que eles um dia serão. Ele usa a imagem de sua antiga humanidade caracterizada por uma sexualidade distorcida e um discurso destrutivo. Para os cristãos, essa humanidade morreu com Jesus e foi substituída por uma nova humanidade que é caracterizada pela misericórdia e generosidade, pelo perdão e pelo amor. E essa humanidade transcende as fronteiras étnicas e sociais do nosso mundo, para criar, nas palavras de Paulo, um povo onde não há gregos ou judeus, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre. O Messias é tudo e está em todas as pessoas. Paulo então se torna realmente prático e mostra aos colossenses como essa nova humanidade pode existir em uma casa romana do primeiro século, que era uma instituição altamente autoritária onde o patriarca masculino tinha o poder da vida e da morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Não é bem assim em uma família cristã. Aqui, o Jesus ressuscitado é o verdadeiro Senhor. E assim, no Senhor, a esposa permite que o seu marido seja responsável por ela, e o marido está sujeito a Jesus amando a sua esposa e colocando o bem-estar dela acima do seu. Em um lar onde Jesus é o Senhor, os filhos não são objetos, são chamados à maturidade e ao respeito. E os pais devem criar seus filhos com paciência e compreensão. Cristãos que são escravos devem honrar os seus mestres humanos precisamente porque eles não são o verdadeiro mestre. Jesus é. E os cristãos que têm escravos devem entender que esse escravo não é sua propriedade, mas sim um membro do corpo de Jesus a ser honrado e incluído em amor. Aqui Paulo está indo por um caminho muito difícil. Ele está reformulando a instituição romana mais básica em torno de Jesus, que a governa através do amor ao próximo. E assim, embora ele não tenha abolido a estrutura do agregado familiar, o Messias exaltado exige que seja transformado. Quase além do ponto de compreensão para qualquer romano que vive em Colossos. Você pode ver isso mais claramente na conclusão da carta. Após um pedido de oração, Paulo aplica essas instruções sobre escravos e mestres cristãos. E descobrimos que Tíquico é quem leva e lê a carta aos Colossenses. Ele é acompanhado por um certo Onésimo, que foi um ex-escravo de um cristão colossense chamado Filemão. E descobrimos, por outra carta endereçada a Filemão, que Onésimo havia escapado de seu mestre. Era um crime digno de prisão. Mas Paulo pede a toda a igreja para saudar Onésimo como um irmão fiel e amado no Senhor. E então, na carta a Filemão, Paulo diz que ele deveria receber Onésimo não mais como escravo, senão como um irmão. Ele termina a carta em grande estilo. Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a ver que nenhuma parte da existência humana permanece intocada pelo domínio amoroso e libertador de Jesus ressuscitado. O nosso sofrimento, a nossa tentação de abdicar os nossos valores, do nosso caráter moral, a dinâmica em poder em nossos lares, tudo isso deve ser reexaminado e transformado. Somos convidados a viver no presente como se a nova criação tivesse realmente chegado quando Jesus ressuscitou dos mortos. E é disso que se trata a carta aos Colossenses. Maravilha, irmãos. Vocês puderam assistir esse vídeo resumo do livro de Colossenses. E eu quero passar algumas informações importantes antes, Patrícia, de nós entrarmos no detalhamento da carta de Paulo. Em primeiro lugar, essa carta é escrita por Paulo para a igreja em Colossos. Essa igreja não havia sido iniciada por Paulo, mas por um de seus
colaboradores chamado Epáfras. Quem leva a carta para a igreja em Colossos é Tíquico. E interessante perceber que a cidade de Colossos era uma cidade antiga, já vem do período helenístico, ou seja, dos gregos. Então, ela é uma cidade que data de 250, 270 antes de Cristo, no período em que os gregos, o período helenístico, né, eles estavam no poder, o Império Grego. E quando o Império Romano assume o controle e o poder, né, naquele período, a cidade de Colossos perde seu brilho e praticamente ela é uma cidade que já não tem mais a sua glória de antigamente. E ali havia muita idolatria, as pessoas tinham uma prática idólatra dentro da realidade do panteão romano, dos deuses romanos. E quando a mensagem de Cristo foi anunciada em Colossos, por meio da vida de Epáfras, a gente vai perceber que havia uma realidade em que Epáfras estava comunicando a Paulo que tinha uma pressão cultural muito grande em relação a ter Jesus como o rei, né, considerá-lo como senhor de suas próprias vidas. Então, é a partir desse ponto que Paulo, Patrícia, vai escrever essa carta à igreja que está em Colossos. E é importante que nós venhamos perceber qual era a preocupação de Paulo, que era justamente por conta dessa pressão cultural e de falsos mestres. Muita palavra enganosa, e principalmente da parte dos judeus cristãos da época, que queriam com que as pessoas, os gentios que haviam entregue a vida para Jesus, cumprissem com a lei, a Torá. E Paulo foi veemente contra essa postura dos irmãos em Colossos. Então, este é o cerne da carta, ou foi o que fez com que Paulo escrevesse para os nossos irmãos em Colossos, porque Epáfras sentiu uma dificuldade muito grande dentro da igreja, uma resistência por conta daqueles, sendo gregos, que consideravam Jesus mais um no panteão dos deuses romanos, e também do lado dos judeus, né, encontrava-se o problema de que eles queriam voltar à velha prática da lei, não é? Seguindo ao pé da letra a Torá. E é por isso que Paulo começa, e eu queria aqui com vocês tratar desse resumo da carta. Eu queria iniciar no primeiro capítulo, quando nós pegamos o primeiro capítulo em Colossenses, do versículo 13 até o 23, Patrícia, Paulo apresenta uma poesia, não é? Apresentando a supremacia de Cristo, apresentando Jesus como Deus, como Senhor, e tendo uma glória eterna. Então, Paulo, na realidade, discorre sobre Jesus, usando como base os livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Salmos. Ele vai citar Jesus pensando as informações que estão no Velho Testamento para corroborar a afirmação que ele estava fazendo a respeito de Jesus. Então, só para que a gente possa ter uma sequência e fique mais fácil para você compreender o livro, eu queria colocar aqui que no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 1 até o versículo 23, Paulo inicia com cumprimento aos nossos irmãos em Colossos, chamando-os de santos, e declara que Jesus Cristo é o Redentor, o primogênito de toda a criação, também o Criador, ele expõe isso, e o Senhor de toda a perfeição, divina perfeição, não é? Em que está a reconciliação do universo com Deus.
Paulo exorta os santos a estabelecerem sua fé em Jesus Cristo. O fundamento da fé, do Evangelho, da boa notícia, das boas novas, da mensagem que foi levada por Epáfras para a igreja em Colosso, afirma justamente o fato, Patrícia, que não há outro Deus, então não há panteão, como também já o Velho Testamento era a velha aliança. A nova aliança agora estava feita em Cristo, pela sua suficiência. E isso é muito importante para que a gente compreenda o livro de Colossos. Patrícia? É importante a gente falar também que, como na carta aos Filipenses, que a gente estudou anteriormente, Sim. Paulo estava preso, estava Exato. em prisão, né? Uhum. E quando Epáfras chega até Paulo para visitá-lo, Epáfras traz para ele justamente essas informações que você falou da pressão que esses novos convertidos, romanos Exerciam. e gregos, estavam sofrendo. Então, eles estavam sofrendo uma pressão muito grande, né? Com relação à questão de que você começou o resumo aí, é importante a gente verificar também como Paulo, nesse momento, ele faz questão de reforçar quem é Jesus. Uhum. Né? Ele fala sobre a grandeza de Jesus, A supremacia de Jesus, e isso justamente porque os novos convertidos, eles cresceram, na verdade, numa cultura politeísta. Verdade. Uma cultura cheia de deuses. Deus para tudo. Deus para Deus tudo. do dinheiro, Deus da saúde, Deus Isso. da prosperidade. E aí alguns novos convertidos estavam pegando Jesus e trazendo como apenas mais um dos deuses, né? E aí Paulo chega e fala, não, Jesus Exatamente. é supremo, não tem outro Deus além dele. Toda a divindade está nele, em Jesus. Para ele foram criadas todas, nele foram criadas todas as coisas. Ele reforça quem é Jesus, né? E é muito interessante isso, porque eu acredito que isso trabalhou bastante na cabeça de alguns. Sim. Que estavam ainda vendo outros deuses como possíveis deuses. Exatamente. E Paulo chega e fala, não, o único Deus é Jesus Cristo. Verdade. E é importante que Patrícia citou, Paulo estava em prisão, preso. Ele vai usar, Patrícia, um pouco mais à frente, justamente o exemplo de ele estar em prisão e, apesar disso, sofrendo, se regozijando em Cristo, porque está sofrendo por amor a Cristo. Exatamente, sofrendo. É interessante, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Continuando do resumo, em Colossenses, no capítulo 1, do 24 até o capítulo do 1, 24 até o capítulo 2, 23, Paulo adverte contra crer em falsas filosofias ou tradição dos homens. Como eu iniciei falando para você, Colossos era uma cidade já como a cidade de Cuiabá, de 300 anos, naquele período em que Paulo está escrevendo a carta. Na realidade, passava devia ter mais ou menos 330 anos. Então, veja bem, aquela informação filosófica, porque ela foi fundada pelos gregos, então a gente já sabe o domínio da filosofia pelos gregos, né? Então, aquilo estava, na realidade, intrínseco, Patrícia, neles, na cultura. Eles pensavam daquela forma. Então, você imagina, passados 330 anos, aí você passa a entender por que o Evangelho é revolucionário. Ele vai trazer uma mudança no modo de pensar das pessoas. Aquela velha maneira de pensar, Paulo está dizendo, olha, parem com isto e olhem para Cristo, porque foi por isto que ele veio, foi para este fim. Então, é a proposta do reino de Deus, uma nova humanidade para o homem, baseada agora nos valores de Deus e não nos valores dos homens. Mesmo tendo aquela ideia que muitas pessoas têm, isso é uma tradição errada. E Paulo estava colocando agora para que a igreja não vivesse isso e que não considerasse isso como verdade. A verdade era a verdade de Cristo que estava sendo posta naquele momento. Ele confronta a cultura. Exatamente. Né? Essa cultura politeísta,
Mais para frente, a gente vai ver com relação à formação familiar, ao tipo de formação familiar também, que tem a ver com a cultura, mas que tem muita coisa errada, né? Que não seguem os princípios do Messias exaltado, que ele fala que é o novo rei, um novo reino. Que é o novo Senhor. Paulo cita em todo momento esse Messias exaltado, ele sofre pelo Messias da parte de exaltado, Deus. E quando ele diz exaltado ele morreu e, a partir de agora, ele estabelece uma nova forma de vida. Exatamente, por meio da sua ressurreição. Nós passamos a ser novos nele, né? um uma novo nova estilo vida. de vida, um novo estilo de vida nele. É importante isso, irmãos, porque nos tira também do nosso conforto e da nossa comodidade. É muito importante esses estudos, porque nós estamos passando o contexto completo. Por que Paulo escreveu, para quem Paulo escreveu, qual era a realidade daquele período. Então, a escrita de Paulo ela é muito clara. E muitas vezes pensamos umas verdades, Patrícia, de dentro do texto da carta, para utilizar para fins que não são verdadeiros. A Patrícia citou, e é importante, que Paulo vai firmar a sua palavra para a igreja, a carta para a igreja de Colosso, na supremacia de Cristo. É ele e ponto final. Então, Paulo faz isso até com maestria, né? Ele pega vários exemplos, eu falei que agora, inclusive a própria prisão dele, para dizer que estar preso, sofrendo por Cristo, para ele era uma glória. É incrível Paulo falar isso. E no capítulo, quer falar alguma coisa mais, Patrícia? Embora para alguns parecesse um sinal de derrota, já me loucura, é verdade. Ele fala, não, eu faço isso, estou sofrendo isso, mas eu sei que eu estou levando o Messias, estou levando o Cristo a outros. Exatamente. Né? Na verdade, eu faço parte do sofrimento de Cristo, ele diz isso. E ao mesmo tempo, faço Patrícia, parte do sofrimento de Cristo, mas como uma forma de levar o Evangelho. E para ele isso é uma glória porque ele entende que é profundamente maravilhoso ele passar aquilo, porque ele estava sendo, na realidade, perseguido? Por pregar Jesus como um Senhor. E ele entende que é um ato de amor. Sim, é um ato de amor por Cristo e pelas pessoas que precisavam ouvir de Jesus. Sim. Então, para ele, aquilo não era derrota, aquilo era vitória em Cristo. Ele poder sofrer, ele ter a glória de sofrer por Cristo. Você veja que a gente passa a perceber em Paulo, como vimos em Filipenses, quando ele fala, posso todas as coisas, é que Paulo já estava convencido completamente de que sofrer por Cristo em favor de outros era algo maravilhoso e excepcional, não somente para a sua própria vida, mas daqueles que ouviriam o Evangelho verdadeiro. Eu acredito que Paulo tinha que fazer mostrar o quanto Jesus Cristo era o Deus supremo para essas pessoas que viviam nesse politeísmo. Sim. Ele tinha que fazer isso com muita força, veemência, de forma muito objetiva, muito clara. E ele fazia isso através das prisões dele. Exatamente. Porque ele falava, olha, um exemplo, esse Deus que eu sirvo, ele é digno de louvor, de honra e de eu sofrer por ele. Exatamente. Ele não é qualquer um, entendeu? Não é mais um dos seus deuses. Ou seja, o meu sofrimento é um modelo para vocês. Olhem para mim. Eu estou sofrendo, mas isso não me traz nenhum sentimento de derrota, frustração ou depressão. E só Jesus era digno desse sofrimento dele. Porque aquilo que ele está fazendo por Jesus, o que ele está colocando eu vou até o fim por ele. Vou até o fim, exatamente. Isso é maravilhoso. No capítulo 3, que nós vamos agora do 3, no primeiro versículo, até o capítulo 4, 18, que é a finalização da carta, ela é pequena, só são 4 capítulos, vamos encontrar algo interessante. Paulo exorta os santos a colocarem o coração nas coisas que estão no alto. Essa é uma observação importante de Paulo. Olhem para as coisas do alto, porque o reino de Deus estabelecido em Cristo não estava moldado à imagem e semelhança
do reino do homem. Porque o reino de Jesus, o princípio dele é justiça e paz. Então, quando Paulo nos convoca a olhar para as coisas do alto, dentro do contexto de Colossenses, ele está dizendo o seguinte: olha, preste atenção, o modelo que nós temos como referência da nossa vida prática são os valores que estão em Cristo Jesus. Por isso ele fala dessa forma: olhem para as coisas do alto, não se gabem, porque Colosso é uma cidade antiga, cheia de tradição, não é? Tem uma referência filosófica e política. Agora Paulo está dizendo para os irmãos em Colossos: vocês precisam manter os vossos olhos nos valores, na cultura do reino de Deus. Esse é um ponto que eu acho muito importante, Patrícia, em relação à realidade da igreja de hoje. Nós precisamos ter como referência o reino de Deus, as verdades do reino de Deus, os valores do reino de Deus, e não somente a gente viver dizendo que servimos a Deus, mas com os olhos nas coisas, não é? Na cultura, nos valores do homem. Amém? Uma coisa interessante também é que quando Epáfras leva a informação de que o povo de Colosso estava sofrendo pressão, ele fala da pressão não só da cultura, mas ele fala da pressão também dos judeus cristãos, como você falou no começo, né? Exatamente. Então, a pressão dos judeus cristãos era para que o povo os novos cristãos colossenses se circuncidassem. Exatamente. E seguissem algumas coisas da lei. Por exemplo, né? Além da circuncisão, seria o fato da dieta kosher. O que é dieta kosher? Dieta kosher é a dieta baseada na lei do Senhor, que está em Levíticos. Então, por exemplo, não comer da carne de porco, só um exemplo, né? Então, a partir do momento em que Cristo ele vem estar conosco e ele morre na cruz e ressuscita, o que estava posto no Velho Testamento como referência para a pureza, já não é mais referência. A referência agora está em Cristo. E é importante nós entendermos que Jesus não pecou e o sacrifício dele foi aceito integralmente pelo Pai. Logo, aquilo que estava na velha aliança não tem mais poder sobre aqueles que estão debaixo agora da nova aliança, por meio do sangue de Jesus, o Cristo. Amém. E no livro de Colossenses, quando ele trata, né, dos judeus que quiseram impor aos novos crentes em Jesus a observância da lei, da Torá, da dieta, né, que você falou, ele fala também da observância dos dias santos. Né? Exatamente. Então, quando você pegar o livro de Colossenses para ler, você vai ver que ele fala a respeito disso, que essas leis estão sendo impostas a esses novos convertidos em Colossenses. E aí ele diz justamente o que você falou há um momento atrás, de que ele diz para eles: vocês não estão mais debaixo desses princípios. Exatamente. Esses princípios são aqui, da carne, do mundo, e são daqui de baixo. Aí quando ele diz que nós precisamos, ou melhor, eles precisavam observar os princípios do alto, do Messias exaltado, de um novo reino, novos valores, novo reino. Né? E o importante, por que Paulo está combatendo, então, olhar, por exemplo, para a religião judaica e toda a sua tradição e costume? Inclusive o que estava em Levíticos, a lei que foi posta, porque a lei não é somente os 10 mandamentos, a lei é tudo aquilo que organizava e ordenava o povo para não pecar. A questão é que qual é o combate de Paulo? É porque estas coisas não fazem mais efeito a partir do momento que Cristo morreu, nos redimiu e, por meio da sua ressurreição, nos tornou justos. Ora, eu sendo justo em Cristo Jesus, não há necessidade de eu ter que fazer os preceitos que estão na Torá, porque Cristo é suficientemente Deus,
o Cordeiro Santo, é Deus mesmo, não é? E ele Trazendo a diz- salvação para nós e fazendo com que nós fôssemos pacificados com Ele por meio do sangue de Jesus. E ele diz ali em Colossenses que a lei era apenas sombra do Exatamente. que ainda há de vir. Era uma né? referência, É só uma apontava para referência. Então ele diz assim: vocês não precisam estar debaixo da lei. Aí, inclusive, ele diz assim: até porque a lei não tinha poder nenhum em salvar. Exatamente. Não tinha poder nenhum em tirar o pecado de vocês. Não tinha né? poder. E aí ele vai e diz que o único que tem poder é o Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado, exatamente. Aí que tá. O que salva. Interessante demais. Por isso que Paulo, irmão, combate veemente. Um outro fato importante ainda dentro do capítulo 3 e 4 é quando Paulo também cita sobre a família, a formação da família, considerando o homem como o centro, né? E também Paulo vai falar sobre um tema até melindre, que foi o caso de Onésimo, um escravo. Naquela época havia escravos, sim, em Roma, eram servos e que obedeciam cegamente aos seus senhores. E aí o que vai acontecer? Ele vai, inclusive escreve depois uma carta para Filemão. Onésimo era o escravo de um dos irmãos também que estava em Colossos, chamado Filemão, e Paulo fala, olha, receba ele com toda a honra, e como sendo um irmão, e não há ninguém maior ou menor que o outro. Sim. Então recebam Onésimo como sendo, na realidade, o seu irmão, né, em Cristo Jesus. Deem honra a ele. E aí Paulo está falando o quê? Que no reino de Deus, só há um que é superior sobre todos, que é Jesus. E os demais, nós que estamos em Cristo, formamos uma família multiétnica, de várias nações, línguas, povos. Nós nos tornamos, então, essa família multiétnica de Jesus. E não há aí aquele que é maior, ou que é melhor, ou da nação mais poderosa. Em Cristo, nós estamos agregados, né, em Cristo, como sendo filhos de Deus, porque cremos no nome dele. E Paulo chega e diz para aquele modelo familiar, né, romano, Sim. Onde o pai tinha autoridade máxima sobre Poder todos, sobre vida poder e de morte da sua vida e família. morte, Exatamente. com relação à sua esposa, filhos e escravos. Exatamente. Paulo chega e fala assim: olha, lembrem-se que vocês têm um Senhor maior no céu e vocês são todos iguais. Né? E ainda aí, fala do modelo como a família é em Cristo. Quando ele fala dos escravos, dos servos, por isso ele diz assim: olha, trate como irmão, Exatamente. não trate como escravo, servo. Porque agora só vocês um Senhor. pertencem a um novo reino. Exatamente. Né? Com um então, Senhor. na verdade, Paulo não está falando assim, olha, quando vocês forem para o céu, lá vocês vão vivenciar o reino de Deus. Não, ele está dizendo, vocês que era esse momento aqui, agora. Exatamente. em vida, né, vocês aqui, na vivência de vocês precisam viver novos valores, ter novos princípios. Exatamente. E um deles vocês são todos iguais na presença de Deus. O escravo, o servo, ele precisa ser tratado como irmão. Ame a sua esposa, Verdade. esposa respeite o seu marido. Exatamente. Pais, não irritem seus filhos. Exato. Filhos, obedeçam seus pais. Porque isso agrada o Senhor. Exatamente. Então, ele está trazendo um novo modelo de vida, novo modelo familiar. Por isso que eu disse no começo que o Evangelho do Senhor é revolucionário. Ele tem poder, porque ele muda na raiz. Paulo está falando, olha, o modo de vida que vocês vivem é debaixo da visão e dos preceitos humanos. Sim. Agora vocês devem olhar para Cristo e viver segundo os seus valores. Isso é maravilhoso, amor. Isso é profundo, meu irmão. Porque Paulo está falando aqui para a igreja em Colossos, mas cabe nos nossos dias de hoje o fato de que o casamento ele está dentro da visão de Deus e não dentro de uma visão humana. E nós precisamos compreender isso de forma muito clara, porque lá, quando Paulo fala sobre a mulher se submete ao marido
em amor, ou seja, submeter é colocar-se debaixo, não é? Não debaixo de uma lei humana ou de uma ação do homem, não é isso, mas da guarda, do cuidado. E ao mesmo tempo fala que o homem deve cuidar da mulher mais do que sua própria vida. Então você veja como que a visão de Deus em relação à família. Isso é algo maravilhoso, isso é algo santo e é dentro do padrão de justiça e paz do nosso Deus. O povo de Colossenses vivia, segundo a informação do próprio Epáfras, né? Sim. Vivia um medo. Eles tinham medo de poderes espirituais. Exatamente. Porque esse politeísmo místico, ele trazia muita coisa mística. Exatamente. E eles tinham muito medo de sofrer por conta de poderes espirituais. Eu vou obedecer Jesus e posso sofrer qualquer tipo de retaliação por causa de algum dos deuses. Exatamente. Ou eu vou deixar de fazer algo relativo aos deuses e vou sofrer, né, sofrer algo por conta disso. Né? É verdade. Mas Paulo chega, né, e fala para eles que esse poder espiritual foi vencido por Jesus. Jesus triunfou sobre todos os poderes, inclusive sobre o poder da lei judaica. Exatamente. Então ele fala assim, tanto desses poderes espirituais místicos que vocês creem, também, como dos poderes da lei, porque ela é humana, ela exatamente. não tinha força nenhuma de salvação. Né? E aí ele chega, vocês estão livres para refazerem a vida de vocês de acordo com os valores e princípios do reino de Deus, do Messias exaltado. E para que as pessoas entendam claramente, nós estamos falando da lei, existe a lei do Senhor, a lei de Deus, e também tudo que Levítico, porque fala de lei, Deus colocou para a vivência e domínio na terra. A questão é que a lei, ela tinha poder de ajudar você a não pecar, a não transgredir. Não faça isso, porque se fizer, você está transgredindo a lei e, consequentemente, desobedecendo ao Senhor, o que é pecado. Agora, ela não tinha poder de tirar o homem do pecado. E a prova é que o homem ficou na situação, a nação de Israel saiu fora da vontade do Senhor e andou segundo seus próprios caminhos. Isso é claro no Velho Testamento. No hiato entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos um período de 400 anos em que Deus não se manifestou até que chegasse a plenitude dos tempos e então Jesus Cristo, o Verbo de Deus, Deus encarnado, o Emanuel, Deus com a gente, viesse pisar nessa terra. Então aí é quando Deus vem para trazer o que é novo, a nova aliança, que definitivamente suprime toda e qualquer outra aliança. Todas as alianças agora deixam de ter valor diante de Deus, porque a de Cristo é sobremaneira maior. E Paulo trata em Colossenses como Jesus sendo o segredo de Deus revelado, o segredo revelado. Então não havia mais nenhum mistério, como não há hoje, quando as pessoas falam, mistério, não tem mais mistério, porque Jesus foi revelado, e a revelação de Jesus é para a salvação daquele que nele crê. Sim. A Bíblia é clara quanto a isso, é nesse ponto que Paulo está falando. Paulo está falando que no Evangelho de Cristo nós encontramos amor e encontramos a salvação de Deus. Sim. Por isso que ele chama as pessoas a salvação para todo o povo. Para todos. Para todo, não só para judeus. Não. Né? Quando você disse que Paulo estava dizendo que em Cristo nós formamos uma nova família multiétnica. Ou seja, não é a salvação, o segredo de Deus, Jesus Cristo revelado, foi justamente para trazer graça e misericórdia ao mundo todo. Exatamente. E todos poderem ser salvos através dessa nova aliança que você citou. E é importante, estamos chegando aqui já ao final, né, do capítulo 4, no livro de Colossenses, e por fim ele encerra a epístola de Colossenses com recomendações, com cumprimentos e instruções finais, e então dá a sua bênção. Então, o foco de Paulo foi esse que nós dissemos aqui, apresentar a supremacia de Cristo, que a partir do momento em que eu
tendo crido nele, passo então a vivenciar em minha vida e praticar essa verdade de Deus, porque em Cristo nós já estamos salvos. E essa é a parte importante. E eu não quero criar nenhum tipo de discussão teológica aqui. Eu quero apenas me ater na palavra de Deus que está em Colossenses, Patrícia, é isso que está posto, né? Então, nós cremos que Deus fala conosco por meio da sua palavra. Nós cremos que somos abençoados por essa palavra. Se você prestou atenção no detalhe da explicação do vídeo, que é excelente, e em todas essas informações que nós repassamos a você, você vai compreender que Deus, sim, Ele, por meio da sua graça, agindo em nós, transforma o nosso caráter e Ele nos coloca, então, a viver a realidade do reino de Deus nesse tempo vigente. Eu acho que uma coisa que nos faz pensar nesse estudo é o nosso antes de Cristo e depois de Cristo. Exatamente. Ele não pode ser igual, ele precisa ser diferente. Tem né? que haver a mudança. Antes de Cristo, somos nós lá como esse povo romano, grego, que antes de Epáfras levar a Cristo, eles eram politeístas, eles viviam... Nessa carta de Colossos, Paulo fala bastante da pendência às questões sensuais. Exatamente, né? Eles viviam uma isso. sensualidade exacerbada, eles viviam muitos pecados, e aí, quando eles conheceram a Cristo, Paulo chega e fala, agora vocês têm um depois de Cristo. Né? O depois de Cristo tem que ser diferente. Vocês vão viver um modelo familiar diferente. Vocês vão viver o amor e a graça. A prática sexual, né? Vocês vão diferente. praticar o amor e a graça de Cristo. Então, o que dá para a gente trazer hoje como prática nesse estudo de Colossenses para nós é que a gente precisa entender que a gente precisa, sim, ter o antes de Cristo e o depois de Cristo. O antes de Cristo precisa ser diferente. O pecado tem que ser deixado e a gente precisa passar a viver as virtudes e os princípios do reino de Deus, né? Você está encerrando já? Já estamos encerrando. Eu gostaria só de destacar uma frase que está no videozinho, tá? Quando você estiver vendo o vídeo, você vai poder voltar e ver essa frase. E lá diz assim, bem no final do vídeo, diz assim, somos convidados a viver no presente como se a nova criação estivesse acontecendo desde o momento em que Jesus se levantou dos mortos e veio habitar dentro de nós. Amém. Irmãos, você percebe uma coisa importante em Paulo. Paulo está apresentando Jesus Cristo ressurreto. Paulo não estava dizendo para os irmãos colossenses, tanto gregos como os gentios e os Sim. judeus também gregos que ali Sim. estavam, ele não estava dizendo, não estava aqui apontando pecado. E eu acho isso maravilhoso. Não. O que Paulo está falando é que quando nós passamos a viver segundo a vontade de Deus, a nossa prática, consequentemente, é totalmente diferente da nossa prática quando nós não vivemos debaixo da vontade de Deus. Então, é importante você perceber que em todo tempo, Paulo fala de Jesus, um Jesus glorioso, mas amoroso. Sim. Um Jesus que se importou conosco para nos trazer verdadeiramente paz e justiça. Libertação, né? Libertação. Libertação da prisão. Compreendermos que não estamos mais debaixo do poder do pecado. Paulo está falando, vocês podem fazer isso. Paulo está falando, olha, você não consegue, tudo bem, eu vou te dar um jeito aqui. Não, Paulo está falando, olha, você pode porque Cristo já venceu, já morreu na cruz do Calvário e ressuscitou de entre os mortos e, portanto, o Espírito dele que habita em você te aperfeiçoa. E essa é uma parte
que eu considero fantástica, e é em toda a carta de Paulo, ele falando com os filipenses. Exatamente. Não é? Ele traz uma leveza do Exato. servir a Cristo. Você Não é pode nada servir a pesado. Cristo com leveza. Ele não traz o pecado como, olha, Como centro. como centro. Como a temática da pregação. Exatamente, mas ele fala, olha, vocês são livres, vocês não precisam Já estar foram presos resgatados. às leis, vocês não precisam estar presos a questões culturais, vocês estão livres para viver uma nova humanidade. Exatamente, em Cristo. em Cristo. E essa humanidade, ela precisa ser cheia de amor, de misericórdia, de graça, de bons relacionamentos, né, de um relacionamento saudável, relacionamentos saudáveis familiares, entre amigos, na igreja, no trabalho, com aqueles que são subordinados a você, com todos. Em qualquer lugar, né? em qualquer situação, com qualquer pessoa. Em qualquer situação, exatamente. Nós estamos encerrando aqui. O nosso propósito com a Quarta Crescer é que você possa crescer a partir do que você recebe, sendo a verdade de Cristo para a sua vida. Amém. Nós nos colocamos dentro da realidade, do contexto, da verdade, da palavra de Deus, em cada livro que nós apresentamos aqui, né, amor? Sim. E nós não vamos aumentar, irmãos, e nem vamos retirar nada. Nós vamos manter o que é verdade, ok? E aqui, ao livro que Paulo escreve aos Colossenses, foi tudo isso que você viu no vídeo, no resumo, naquilo que nós apresentamos aqui. E eu tenho certeza que se você aplica essa verdade na sua vida, o Espírito Santo de Deus fará com que você tenha prática que de fato dê glória ao Senhor da sua vida, que morreu por você, ressuscitou ao terceiro dia, trazendo você de novo à existência espiritual, por meio da sua graça maravilhosa, do favor que nós não merecíamos, mas que Ele, por seu infindo amor, fez por nós e nos garantiu vida eterna com Ele. Amém? Nós estamos encerrando agora o nosso Quarta Crescer. E eu estou feliz, Patrícia, por nós encurtamos o tempo, mas optamos por manter uma boa qualidade. Eu tenho certeza que você recebeu um bom material, uma boa informação, uma excelente mensagem. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você busque cada vez mais crescer na presença do Senhor. Até a próxima Quarta Crescer. Amém.